Bom dia, pessoal, né? Hoje, dia 3 de abril, hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos dar continuação àquele assunto de ontem, que eu falei para vocês, expliquei para vocês nos slides, sobre porcentagem em massa, que também é chamado de título. Então, hoje, eu farei aqui algumas questões com vocês, para que vocês, né, consigam resolver as questões de ontem, mais as questões de hoje, viu? E aí eu vou estar colocando no grupo, na verdade, essas questões, viu? E aí, então, vamos iniciar os nossos cálculos. Então, primeiramente, nós temos aqui, ó, porcentagem em massa. A porcentagem em massa, como eu disse ontem, ela também é chamada de título. Tem alguns livros que chamam ela de título em massa, ou só título, ou porcentagem em massa. Então, os três nomes são válidos. Só que a gente quase não vê mais. Por exemplo, no livro de vocês, do Uno, porque esse assunto, ele está no livro chamado Soluções. Então, no livro de vocês, não tem o nome título, que tem lá é porcentagem em massa. Que aí o próximo assunto vai ser porcentagem em volume, que também é a mesma forma. Inclusive, eu até ver se tem porcentagem em volume no livro de vocês. Se tiver, eu farei uma videoaula sobre porcentagem em volume. Se não tiver, nós faremos uma videoaula sobre o assunto que estiver oferecendo lá, viu? Então, vamos lá. Para mim saber a porcentagem em massa ou o título, a fórmula é aquela que eu ensinei ontem. Qual é essa fórmula, professora? Ele é o T, que é esse T aqui cursivo, né? Igual a massa, que é aquela massa mesmo comum. Nesse assunto aqui, nada vai precisar de utilizar massa de tabela periódica, não. É só os dados que tiver aqui na questão e pronto. Então, o título é igual a massa. Ó, o umzinho se refere ao quê? Que eu já falei para vocês, soluto. Então, massa do soluto dividido pela massa da solução. Toda vez que se referir à solução, você tem que lembrar, professora, o que é solução? Vai ser o dado do soluto, que no caso aqui se refere à massa, então, massa do soluto mais a massa do solvente. Então, toda vez que falar massa da solução, é massa do soluto do solvente. Volume da solução, volume do soluto do solvente, se fosse o caso, né? Aí, quando eu vou fazer o cálculo dessa massa do soluto pela massa da solução, que equivale soluto mais o solvente, o que acontece? No final, eu vou obter sempre um número que ele vai ser menor que zero. Então, esse número vai ser menor que zero. Outra coisa, se ele vai ser menor que zero, ele vai ser um número, né, decimal. E no final deu, vamos supor, o título eu calculei, deu 0,2. 0,2 o quê? Só 0,2, porque o título ele não tem unidade. Agora, se pedir lá a porcentagem em massa, aí você vai fazer o quê? Professora, como é que calcula essa porcentagem em massa? Vou fazer aqui. A porcentagem em massa, eu posso chamar ela aqui, ó, que é o título porcentagem. Ou então, só posso utilizar porcentagem, dá no mesmo. Aí, eu encontrei aqui o título de 0,2. Aí, o que vai acontecer? Você vai pegar, para mim calcular esse título aqui em porcentagem, no caso a porcentagem, você vai fazer o quê, ó? Eu vou colocar aqui só porcentagem, ó. É igual o valor do título vezes 100, como eu falei ontem. Por que 100? Porque é porcentagem, por isso que é 100. Aí a porcentagem é igual, o título deu quanto? 0,2. Aí 0,2 vezes 100, né? E aí, professora, como assim? Então, no caso, eu vou pegar o valor do título e vou multiplicar por 100, porque está se referindo à porcentagem? Exatamente. Então, 0,2 vezes 100 igual a 20. O que? Aí você já coloca por cento, porque eu já estou calculando aqui porcentagem. Então, vamos lá para a nossa primeira questão.
Ó, uma solução tem massa de 10 gramas de açúcar dissolvidos em 20 gramas de água. Qual o seu título? Então, nessa primeira questão, ele só quer saber o T. Então, ele só quer saber aqui o título. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, que é o que eu sempre falo para vocês, retirar os dados e colocar aqui do lado, para ficar mais fácil. Então, o primeiro dado que a questão oferece, uma solução tem massa de 10 gramas. Então, esse 10 gramas aqui é o primeiro dado. O que é 10 gramas? É a massa. Aí, você coloca lá. Massa é igual 10 gramas. Pronto. Aí, de açúcar, só que ainda esqueci de uma coisa, ó. É a massa 10 gramas. Massa de quem? Aqui ele tá falando que é do açúcar, então o açúcar é o soluto, então é a massa do soluto. Aí você coloca lá no cantinho o 1, porque está se referindo à massa do soluto, 10 gramas. Continuando, dissolvidos, ó, dissolvidos em 20 gramas de água. Então, aqui 20 gramas, eu vou marcar aqui 20 gramas de água. Então, gramas é a massa, vou colocar aqui também. Massa. Como é da água, como nós já falamos ontem, a água é o nosso solvente. Então, vai ser referente ao solvente. Então, M2 igual 20 gramas. E ele quer saber aqui qual o seu título. Então, eu vou colocar aqui o T, que é o título, e vou colocar a interrogação. Por quê? Nós vamos descobrir aqui. Aí, agora, você vai usar essa fórmula aqui, aplicar e substituir os valores. É uma questão simples. Então, vamos lá. Título é igual massa do soluto dividido pela massa da solução. Quem é? Aí eu vou repetir aqui, ó. O título, que é o que eu vou descobrir, então repito o T. Igual. Quem é a massa do soluto? Olha lá, o M1, que é 10 gramas. Dividido. Aí, que é a massa da solução? É a massa desses dois aqui somada, massa da solução. Por que é a solução? É o soluto mais o solvente. Então, a massa deles dois. Eu vou pegar aqui, ó. 10 mais 20. Repita aqui. Se você quiser já ir direto, pode ir direto. Só que aí, como vocês estão, é um assunto novo, vocês estão iniciando, é melhor fazer passo a passo. Então, 10 dividido por 30, porque 10 mais 20 é 30. E aí, 10 dividido por 30 dá 0,333. Nesse caso, você considera o primeiro número após a vírgula se ele estiver repetindo lá no resultado que você encontrar. Então, você considera apenas o primeiro número após a vírgula. Então, vou colocar aqui 0,3. Pronto. Então, eu encontrei aqui que o título, ele vale 0,3. Aí, a porcentagem, a questão não perguntou. Então, nós não vamos calcular. Então, vamos lá para a segunda questão. Calcule a porcentagem em massa da questão anterior. Que questão anterior é essa? Essa aqui. Então, significa o quê? Para eu calcular a porcentagem em massa, que é o meu valor, ó, em porcento, eu vou ter que usar, ó, porcentagem em massa, eu posso chamar só porcentagem ou o título em massa. Ó, porcentagem em massa, também é chamada assim. Igual, aí eu pego o valor do título e multiplico por 100, por se falar de porcentagem. Aí aqui, vou colocar só porcentagem para vocês ficarem mais habituados com essa porcentagem em massa. Então, o título aqui da questão anterior deu quanto, ó? Deu 0,3. Então, você coloca aqui no lugar do título. Vezes 100. E aí, quando você calcula 0,3 vezes 100, que dá 30%. Então, aqui já tem a unidade, ó, o porcento, já tem a unidade, por se tratar em porcentagem em massa, certo? Está aqui, 30%.
Aí, nós vamos agora para a terceira questão, ó. Preparei um soro caseiro para tomar. Aí, adicionei 2 gramas de sal, 4 gramas de açúcar e 8 gramas de água. Calcule o título e a porcentagem em massa dessa solução. Então, aquele soro caseiro que a gente faz em casa. Então, vamos lá. Aqui, a diferença dessa questão é porque ela está dando 3 valores. Então, o que acontece? Vamos retirar os dados e colocar aqui para ficar mais fácil. Primeiro dado que a questão está oferecendo, ó. Preparei um soro caseiro para tomar. Adicionei 2 gramas de sal. Então, o primeiro dado que a questão oferece é esse 2 gramas de sal aqui, ó. Aí você vai colocar aqui. O que é esse 2 gramas? É a massa. Então, vou colocar aqui massa. Por enquanto, eu não vou colocar o número não, para vocês entenderem. Massa, 2 gramas. Eu vou colocar aqui sal, que é para poder vocês entenderem depois. Aí, 4 gramas de açúcar. Vou colocar aqui de novo massa. 4 gramas. Vou colocar aqui açúcar. Aí, continuando, e 8 gramas de água, ó. 8 gramas de água. Então, esse 8 gramas de água, vou colocar aqui também, ó. Massa igual 8 gramas, eu vou colocar aqui água. Pronto. Eu tenho aqui 3 massas. Do sal, do açúcar e da água. Professor, eu faço o que aqui? Aqui, você vai ter que saber dessas 3 substâncias, quem é o soluto e quem é o solvente. Como eu já falei para vocês, soluto é tudo aquilo que é dissolvido na água. E o solvente sempre vai ser a água. Por isso que a água é chamada de solvente universal. Então, vamos lá. A massa aqui, né? 2 gramas de sal. A outra massa, 4 gramas de açúcar. E a outra massa, 8 gramas de água. Então, aqui, o sal e o açúcar são substâncias que vão ser dissolvidas na água. Então, nesse caso, essas 2 substâncias representam o soluto. Então, se é o soluto, a gente usa o número 1. Então, essa massa aqui, ó, vai ser 1. Essa aqui do açúcar vai ser 1. E essa aqui, 8 gramas de água. A água é o solvente. Para o solvente, a gente usa o número 2. Pronto. Aí, agora, você vai para a fórmula, porque você já tirou todos os dados. Qual é a fórmula? Ó, título é igual massa do soluto mais a massa da solução. Professor, mas o soluto aqui eu tenho 2 massas. Então, você já aproveita e soma logo eles 2 aqui, ó. 2 mais 4, 6 gramas. Pronto. E a água é só 8 gramas, que é o solvente. Então, vamos lá. Ó, massa do soluto, a gente encontrou aqui 6. Massa da solução. Quem é a solução? É sempre solução. É sempre o soluto mais o solvente. Então, você vai pegar soluto. É esse aqui, já encontramos ele de 2 somado, 6. E o solvente, que é a água. Aí, você vai, ó. 6 mais 8. Repete aqui o 6. 6 mais 8, 14. Aí, 6 dividido por 8, ou por 14, dá 0,4. Pronto. Encontramos aqui o título. Aí, agora, a questão, ele quer saber aqui o título e a porcentagem em massa. Aí, vamos agora a porcentagem em massa. Vou chamar ela só de porcentagem. Ó, porcentagem é igual o título vezes o 100 por se tratar de porcentagem. Aí, porcentagem é igual. O título deu quanto? 0,4. Aí, você coloca aqui. 0,4 vezes 100. Porcentagem é igual 0,4 ou vezes 100, já ia repetir, olha só. 0,4 vezes 100 é correspondente a 40%.
Aí aqui, na porcentagem massa, ó, porcentagem massa, você coloca a unidade de porcento. No título, você coloca só o número decimal e pronto. Viu, pessoal? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. Olha aí, né, as questões. Coloquei aquelas questões para que vocês compreendessem, porque vai ajudar vocês a fazerem as questões de porcentagem em massa, de porcentagem referente ao título em massa, ou apenas título, viu? E aí, vocês irão, como atividade, responder aquelas questões de ontem que eu passei e mais as questões que estão lá no livro, viu? E aí, vocês irão depois tirar foto, né, das questões e vocês irão me mandar, no caso, até terça-feira, viu? Aquela lá, se foi segunda, então você vai mandar tudo até segunda-feira. Manda foto pra mim, viu? Então eu fico no aguardo e de já tenha um bom dia e uma excelente sexta-feira.